Esse foi o Grito dos Excluídos, promovido hoje na cidade de Teresina. E às 4 horas da tarde haverá atos em defesa do governo Jair Bolsonaro. A expectativa é de que haja uma concentração na zona leste de Teresina e que essa manifestação, ou esses atos em apoio ao governo Bolsonaro, saiam pela cidade de Teresina. Entre os organizadores está o Major Diego, que nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Major Diego, boa tarde, obrigado por atender o convite do Jornal do Piauí para falar a respeito desses atos que acontecem hoje à tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, uma honra estar aqui. Hoje, 7 de setembro, 199 anos da nossa independência, quando Dom Pedro, após receber a carta de Maria Leopoldina, ele proclama a independência do Brasil. Lá na beira do rio Ipiranga, né, independência ou morte. E de lá para cá, 199 anos que essa nação vem sendo amadurecida, né, e hoje, né, nesse dia especial, o Brasil todo está de verde e amarelo. Vejam o que está acontecendo em Brasília, lá na Paulista, no Rio de Janeiro, em todas as capitais e maiores cidades, e em cidades pequenas também. Aqui no Piauí são mais de 20 atos que estão acontecendo hoje. Eu quero aqui abraçar todos esses patriotas que nesse dia importante da história do nosso país, que desde 1934, por lei, ele deve ser comemorado, devem ter solenidades cívicos militares. Infelizmente, esse ano, novamente, por conta da pandemia, foi decidido não ter. Mas as pessoas foram às ruas, livremente, voluntariamente, manifestar o seu desejo de democracia e liberdade. Você está satisfeito com a quantidade de pessoas que foram às ruas pelo Brasil? É surpreendente, né? Você vê, acabou de mostrar a imagem de um ato, tem lá a CUT recebe dinheiro, né? É diferente dos atos de apoio ao presidente, dos atos do 7 de setembro de 2021 em todo o Brasil. São voluntários, são pessoas que estão indo voluntariamente, se organizando pelo WhatsApp da vida. Aqui em Teresina, nós vamos fazer logo mais um ato que vai sair lá do posto texano, na Zequinha Freire, organizado pelo B38. É um grupo de pessoas que se organizam por WhatsApp, que aqui é coordenado pela dona Terezinha de Jesus, uma mulher belíssima, que da sua idade, com a sua sabedoria, está organizando mais esse grande ato. Carreatas com carros que vão voluntariamente, motos, bicicletas, famílias, e que nós vamos estar lá junto com ela e com todos esses patriotas, dando esse recado para as autoridades, para toda a nação, para os outros países do mundo, que o Brasil não aceita ser subjugado. Lá no hino da independência, que Dom Pedro participou com Leopoldina, diz a história que logo após ele proclamar a independência, ela já começou a trabalhar a Constituição com Zé Bonifácio e os hinos. E tem uma frase, um pedaço que é interessante: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Desde o começo, essa luta, ela não é fácil. E por que o senhor apela para essa frase, ao ficar a pátria livre? Ela não é livre? E que amarras são essas que os bolsonaristas associam a esse 7 de setembro, a esse movimento de rua, Major? Nós temos hoje muitas restrições que estamos vendo acontecer a direitos constitucionais. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade do médico receitar ao seu paciente o que ele acha que é melhor para ele. A liberdade de o povo ir para as ruas expressar o que pensa e o que sente. Respeito muito os atos que aconteceram pela manhã. Nós lutamos por liberdade. E, inclusive, a liberdade do contraditório, das pessoas que pensam diferente também se manifestarem, certo? E não aceitamos, e isso fica bem claro com esses atos todos que estão acontecendo no Brasil, que ninguém rasgue a Constituição, e esqueça o que lá está garantido. No artigo 1º, soberania, cidadania. No artigo 5º, a liberdade, em toda a sua amplitude de interpretação. Lógico, temos que respeitar a todos e respeitamos. Mas nesse dia importante do Brasil, o recado está dado. O presidente fez um discurso muito forte lá na Esplanada e hoje à tarde vai estar lá na Paulista. E em todo o Brasil, só não enxerga quem não quer ver, certo? Para todo mundo ver como o Brasil mudou, evoluiu como democracia e hoje dizem em alto e bom som que quer independência, quer soberania, quer democracia e quer liberdade, que ninguém está acima da lei.
O senhor fala aí de liberdade e de democracia, né? Nesses atos, nessas manifestações, a gente vê diversas posições e até posições contrárias à democracia, né? Há quem defenda aí retorno de ditadura, a gente vê tudo isso dentro desses atos que ocorrem, né? Quando o senhor coloca isso, o senhor está colocando que a defesa, então, desses atos não seria essa ameaça à democracia que está sendo colocada? Infelizmente, né, de ambos os lados há exageros. Um dia desse colocaram a cabeça do presidente toda ensanguentada e ficaram jogando bola com ela. E ninguém que fez isso foi preso, foi aberto um inquérito, foi processado. Disseram que aquilo era ato democrático. Então há uma interpretação de uma extrema imprensa, que eu acho que, graças a Deus, aqui no Piauí não é tanto, que acha isso normal e quer dizer que é antidemocrático alguém que individualmente expõe o seu pensamento. Então é isso que a gente tem que entender, né? Esses extremos nós temos que tolerar, eles têm liberdade de expressão. Ao tempo em que você comete algum ato que é considerado crime, calúnia, injúria, difamação, aí sim você pode individualmente buscar na lei, né, buscar junto ao judiciário uma reparação desse dano. Mas ou o Brasil começa a tratar igualmente, né, que é um princípio que está no caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, todos os brasileiros, ou esse país ele tem que se reorganizar. Aqueles que estão exagerando no dosar da caneta têm que pensar e pesar o que estão fazendo. Acima deles está a Constituição. O que você acha que está dosando, ou está exagerando na caneta? Dosando Outro mais? princípio constitucional, Jorge, é o da proporcionalidade. Nós precisamos tratar a todos igualmente e diferente de acordo com suas diferenças. Tem jornalistas presos. Mas vocês são jornalistas, colegas de vocês estão sendo presos. O que é que eles fizeram de tão grave? Será se outros não fizeram mais grave do que eles e não foram presos? Isso é justo? Essa é a interrogação. O presidente da República, ele tem que ser respeitado. O que você entende pela ruptura que o presidente tem defendido assim nos discursos recentes? O presidente, ele tem toda a autoridade para, junto ao seu governo, ao seu grupo de trabalho, tomar as providências, né, dentro da legalidade, né? E eu vejo, respondendo a sua pergunta, ruptura, quando alguém faz o que não está na Constituição ou desconsidera o que lá está. Isso é ruptura, né? E qualquer um, né, do mais simples cidadão brasileiro àquele que ocupa o maior cargo aí, de maior responsabilidade, ele tem que respeitar a Constituição. Não se pode conceber esse país aceitar calado essas rupturas com a nossa Constituição de 88, que lá atrás, né, o nosso Dom Pedro I, junto com Maria Leopoldina, conseguiram criar essa nação, junto com todos os heróis que ao longo da história desse país deram sua vida por nossa liberdade. Hoje nós comemoramos 199 anos de um ato de amor por liberdade. Foi essa a justificativa de Dom Pedro I com Leopoldina e José Bonifácio para a independência do Brasil. Nós não podemos ser subjugados. Nós temos que ter nossa nação respeitada. Não é aceitável que algum gestor coloque o dinheiro público para países genocidas, ditaduras no mundo todo, para fazer obras lá e deixe o povo aqui subjugado. Isso não é justo. E tudo isso tem que ser passado a limpo. Não adianta querer esconder o que aconteceu e o que está acontecendo. Quem tenta jogar para debaixo aí do tapete essa sujeira está se enganando. O povo está vendo. Hoje tem redes sociais. Vocês estão aqui numa televisão grande, graças a Deus, mas tem as redes sociais que informam também. Se vocês falarem aqui e deslizarem alguma coisa, e o Elivaldo eu respeito muito, porque ele sempre fala a verdade. Eu adoro escutar a opinião dele, uma opinião muito sincera. Embora às vezes ele deslize muito aí nas conversas dele, mas eu respeito muito. E é assim que a gente tem que ser, respeitar a verdade. Major, né? Bom, a propósito de posições, qual é a do senhor em relação à posição, a sua posição, o senhor foi candidato a prefeito, foi candidato a governador. Qual é a sua posição frente à eleição que está se aproximando? O senhor tem planos de candidatura própria para o ano que vem? Sinceramente, Joelson, eu sou soldado do povo do Piauí. Eu estou com o presidente Bolsonaro. Se ele quiser que eu contribua com o povo brasileiro e com o povo piauiense nessa candidatura, eu quero ouvi-lo. Quero ouvir os patriotas do Piauí. Entendo que o momento que vivemos é crucial. O senhor está sem partido por enquanto, né?
Eu estou saindo do Patriota, estive lá, estou saindo do Patriota porque foi destituído a presidência do partido, certo? E isso daí num ato também unilateral monocrático. Então, nós temos presidente de partidos presos, nós temos hoje uma situação jurídica de instabilidade. Eu quero ver como é que vai ser isso, quais são as regras do jogo. Nós temos aí um código eleitoral que deve amanhã, quarta-feira, ser votado, em que querem retirar direitos políticos de cidadãos brasileiros, proposto pela deputada Margarete. Isso é rasgar com a Constituição. A cidadania, o inciso 2 do artigo 1º da Constituição, é um fundamento da República Federativa do Brasil, concebido pelo Constituinte originário. E a deputada quer, com a lei complementar, rasgar o artigo 1º e criar aí um cidadão de segunda categoria. Não é só quarentena, não, é retirar o direito político, porque ele não poderá ser candidato depois de 5 anos. A quarentena é mais um problema. Então isso é inconcebível, tem muita coisa que ser revista, e estão cada dia avançando para uma tirania que não é concebível. Daí toda essa manifestação do Brasil. São milhões de brasileiros, é uma mobilização de 10 a 20 milhões de brasileiros hoje, né, nesse dia que é feriado. Tem muita gente aí na praia, na zona de conforto, mas que amanhã poderá perder a liberdade. Mas tem muita gente que se levantou, graças a Deus, de crianças a idosos. E eu tenho muito orgulho de andar do lado dessas pessoas. E o senhor segue, então, o presidente Jair Bolsonaro nessa definição partidária? O senhor vai aguardar a definição do presidente para ver o seu projeto para 2022? Eu quero aguardar o presidente, eu quero estar conversando com ele, certo? A questão partidária devo decidir após ouvi-lo. E após ouvir os patriotas, nós temos, lógico, aqui que decidir dentro do momento mais coerente. Entendo que é mais na frente, lá para o próximo ano, lá para março para abril, né? Ou quando o presidente definir aí como deve ele se comportar e como nós devemos aqui também fazer. Bom, Elivaldo Barbosa, mais uma questão? Só para complementar aqui, Gelson, esse ato de hoje que o presidente tem feito discurso e tudo mais, você acha que isso também sedimenta a pré-campanha em busca da reeleição pelas regras que estão postas? O presidente, se houver uma campanha democrática, ele vai ser eleito no primeiro turno com a maioria absoluta de votos. Isso aí ninguém tem dúvida. O problema é que querem tomar... Acho que ele vence no primeiro turno. No primeiro turno, com a maioria absoluta de votos. Ele tirou 57 milhões na outra eleição, nessa daqui ele vai para mais de 70, 80 milhões de votos. Então, ele hoje está tranquilo. Agora, estão querendo mudar as regras, estão querendo não deixar ele ser candidato. Você fala do voto impresso? Não só o voto impresso, é uma soma de fatores. Qual o partido que ele vai? Será que ele vai poder se registrar nesse partido? Será que ele vai conseguir registrar a chapa dele? São muitos os momentos que isso pode ser retirado dele, esse direito de ele também, assim como querem, a deputada Margarete quer tirar o direito do militar, do policial. Mas ela é aliada esse código é do Centrão. É feito ali com o apoio dos aliados, dos partidos aliados do presidente. A diferença é essa, o presidente trabalha com a liberdade. A deputada Margarete está num partido, mas ela não é ligada ao presidente, certo? E ela tem a liberdade de colocar lá o que ela acha melhor. Ele já disse que vetará isso daí, espero que não passe na Câmara, certo? Temos conversado, foi apresentado destaques, foi apresentado emendas pelo capitão Wagner, a emenda 40, e espero que isso aí seja restabelecido, o direito constitucional seja preservado naquele texto de lei, que são 900 artigos, tenho certeza que ela não leu. Eu desafio ela a eu fazer uma pergunta ao ouvido de algum dos artigos que está lá, relatado por ela, porque ela não era relatora, ela assumiu agora, ela não sabe nem o que é que tem ali, são 200 páginas de lei, reformula tudo na questão eleitoral do Brasil. Então, tem que amadurecer mais, não é o momento, e de uma maneira absoluta não se pode romper com a Constituição. Eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado, Major Diego. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Deixa eu só convidar o pessoal, 16 horas, na Alan Texano, todos os patriotas de Teresina do Piauí convidados a lutar por democracia e liberdade. Muito obrigado, Major Diego. Quero agradecer também a Lídia Brito. Lídia, obrigado pela sua participação. Obrigada, Joelcio. Boa tarde a todos. Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde para você. Elivaldo, até amanhã no Acorda Piauí, Elivaldo. De volta no Acorda Piauí às 6h30 e depois aqui no Jornal do Piauí. Joelcio, até lá. Até lá, Elivaldo Barbosa.